na verdade, senhor presidente, aproveitando essa convocação, que na verdade não foi um convite, foi uma convocação, mas não tem problema. Não, eu recebi a convocação, mas enfim. Eu acredito que isso seja uma oportunidade, e eu acho que é interessante até fazer alguns esclarecimentos. Não é a primeira vez que eu venho a essa casa. Em uma outra oportunidade, eu acho que foi a convite do vereador Bala, quando a gente estava com um problema, que é um problema sazonal, que todo ano nós temos com o caramujo africano. Eu vim até aqui para passar alguns esclarecimentos e algumas orientações, tanto para os senhores vereadores como também para a sociedade palhocense, e colocando sempre à disposição, não só a vigilância sanitária, como toda a vigilância em saúde, e a Secretaria de Saúde como um todo aqui, falo representando também o senhor secretário. Mas, enfim, são vários temas que foram abordados aqui, senhor presidente, então eu vou tentar concatenar aqui as ideias e tentar responder item a item. Se algum ficar faltando depois na rodada de perguntas, eu fico à disposição. Primeiramente, eu acho que é importante fazer um esclarecimento sobre o papel da vigilância sanitária, não só para os senhores vereadores, mas como toda a comunidade, a sociedade palhocense, porque o senso comum nos leva a ter uma visão um tanto quanto míope do nosso papel. Por décadas, desde o processo de municipalização que se iniciou lá após a promulgação da Constituição da República, as ações de vigilância sanitária passaram a integrar um conjunto, um sistema nacional de vigilância sanitária nas 3 esferas de poder. E, à medida em que os estados e os municípios foram se estruturando, as vigilâncias sanitárias passaram a ter as suas competências através de documentos que a gente chama de pactuação. Os municípios passaram a assumir gradativamente, de acordo com a sua estruturação, todas as ações voltadas à vigilância sanitária. Mas é interessante a gente primeiro trazer o conceito de vigilância sanitária, não só na Constituição Federal, como na Lei Orgânica do SUS, onde estabelece que a vigilância sanitária é compreendida como um conjunto de ações que visa eliminar, ou então prevenir, ou ao menos reduzir os riscos à saúde humana, à saúde pública, decorrentes de toda e qualquer atividade, principalmente comercial, industrial, agropecuária, ou seja, que tem produtos e serviços e que se relacionem direto ou indiretamente com a saúde das pessoas. Dentro dessa ótica, a vigilância sanitária, a gente costuma dizer que a gente respira a vigilância sanitária desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E ainda, que a vigilância sanitária está presente na nossa vida desde antes do nascimento e até após a nossa morte. Eu vou explicar o porquê dessa fala. Quando nós nos deparamos com qualquer tipo de atividade, vereador, desde um posto de gasolina, um posto de pão, a um supermercado, um restaurante, todas as edificações do município, um hospital, uma maternidade, um centro cirúrgico, ou então um consultório médico, odontológico, e todos os equipamentos que deles são decorrentes, seja numa endoscopia, ou até mesmo, talvez, até alguns dos senhores aqui já tenham algum stent, que é aquele mola coronariana que é utilizada nas cirurgias cardíacas, até mesmo por todos os procedimentos, dos mais simples aos mais complexos, a vigilância sanitária sempre atua de acordo com o risco sanitário. E dentro dessa estruturação, dentro dessa visão de vigilância sanitária, os processos eles são desde os mais simples aos mais complexos. Atualmente, em Palhoça, nós estamos passando por uma reestruturação que nos permite ter um pouco mais de atenção a cada uma dessas atividades. Por que eu falo isso, vereador? Porque antes, quando o município ainda era considerado pequeno e as atividades, principalmente as industriais, não eram tão importantes como são hoje, principalmente em relação até ao número de empresas que aqui se instalaram, era possível, na época, dividir os fiscais por áreas, por bairros.
um determinado fiscal cuidava, quem é o fiscal do bairro Aririu, quem era o fiscal da guarda do Cubatão, assim como uma espécie de clínico geral. Né? Mas a gente sabe que, assim como na medicina, o serviço de fiscalização também exige que, para cada uma das áreas de atuação ali, até porque a vigilância sanitária tem esse leque enorme de atribuições e de competências, faz com que a gente, através da formação acadêmica, profissional, de cada um dos profissionais que lá atuam, que se especializem em uma determinada área, para que a gente cada vez mais leve à sociedade palhocense um trabalho de maior qualidade, de maior resultado, mais eficaz, fazendo mais com menos. Como bem dito pelo senhor presidente, Palhoça vem experimentando aí nos últimos 10 anos um crescimento vertiginoso. Acredito que um dos municípios catarinenses que mais cresce. E, com certeza, todos nós sentimos o impacto desse crescimento, alguns positivos, outros negativos. Com o crescimento populacional, crescem os problemas. Crescem também o número de demandas, a complexidade das demandas. Nesses últimos 10 anos, através de leis de incentivos fiscais e até por uma questão de logística, muitas empresas buscaram Palhoça, inclusive grandes empresas, até multinacionais, especialmente na área da saúde, e todas elas precisam do serviço da vigilância sanitária, e principalmente nos mais complexos, como esses que eu acabei de falar. Temos um exemplo aqui, que inclusive, um orgulho aqui para Palhoça, que posso citar como exemplo, a fábrica Olsen, que faz aquelas cadeiras odontológicas, e eles sabem muito bem como é que foi o processo, quando antes o processo de autorização e de fiscalização era exercido pelo Estado, não era pelo município ainda, porque o município não tinha estrutura para tanto. A dificuldade que era, a ausência do Estado, e quando vinha, ainda eles precisavam ficar aguardando meses, às vezes até anos, para poder conseguir as licenças respectivas. Nesses 10 anos, eu acredito que tenha dobrado ou mais a quantidade de demandas que chegam até nós, e principalmente com esse processo de municipalização, que ele é um processo contínuo. Hoje a vigilância sanitária faz a gestão plena em Palhoça de todas as atividades, toda e qualquer atividade, vereador, seja desde da padaria da esquina até o centro cirúrgico de um hospital, que nós temos 2, mais uma UPA, não sei quantas unidades, mais tantas unidades de saúde. Eu trouxe aqui alguns números para depois repassar para os senhores, e todos eles requerem a nossa atenção. Até mesmo por essa razão, nós fizemos uma reestruturação da vigilância sanitária e dividimos em fiscais de alimentos, de saneamento e de saúde. É claro que isso é uma divisão pequena, porque cada uma dessas divisões elas abarcam mais uma quantidade enorme de atividades, mas é para uma maneira de melhor realizar os trabalhos. Eu trouxe alguns números para provar isso. O vereador falou o presidente falou que somos em 14 fiscais na vigilância sanitária. Na verdade, é o último concurso, está fazendo 10 anos. De lá para cá, como eu já falei, os problemas e as demandas mais do que duplicaram, e a nossa estrutura hoje é menor. Não, é 14. Não, digo, mas hoje tem um que se aposentou, o outro, o Flávio, está licenciado porque ele está no sindicato. Eu assumi a superintendência, então só aí já são 3 a menos. Mas, de qualquer maneira, esse processo de reestruturação interna fez com que a gente consiga fazer mais com menos. Eu trouxe alguns números aqui, apenas para ilustrar. Só no primeiro semestre de 2019, foram 2.710 empresas só na área de alimentos que passaram pelo crivo da nossa fiscalização. Nos de serviço de saúde, interesse da saúde, foram 1.670 empresas. Na área ambiental, 530. Só de processos de habites, que hoje, a partir de 2014,
todos os processos de habites que antes não passavam pela vigilância sanitária, nós passamos a fiscalizar. Todo e qualquer processo de habite sanitário hoje, de habites das edificações, precisam passar pelo crivo da vigilância sanitária para verificar justamente se o sistema individual de tratamento de esgoto, seja ele público ou privado, ele passa pelo crivo da análise técnica e pela aprovação do projeto e a sua respectiva execução. Só de processos de habites foram 400. Aliado a isso, a gente ainda está passando por um processo de transformando a vigilância sanitária, trazendo a vigilância sanitária para a era digital. Já faz um ano que a gente está em processo de implantação de um sistema que permite que todos os processos façam com a economia de papel, a gente está utilizando ele 100% digital. Com a empresa que venceu a licitação, ela ainda está se adequando às necessidades da vigilância sanitária, a gente ainda está nesse processo, ainda está encontrando alguma dificuldade, mas já está bem avançado nesse sentido. Aliado a isso, ainda, senhor vereador, nós recebemos atualmente demandas do Ministério Público e do Poder Judiciário que só no primeiro semestre já passam de 150. Ainda temos todas as escolas do município, sejam tanto estaduais, municipais, públicas e privadas, mas programas como o da coleta de água para consumo humano, que a Vigilância Sanitária realiza a coleta e a análise de 40 pontos mensais para verificar se a qualidade da água que é disponibilizada pela concessionária ela está de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria ministerial. Além disso, ainda temos um programa chamado Programa de Monitoramento da Qualidade dos Alimentos, PENCSA, que também semanalmente são coletados alimentos para análise, para verificar se tudo aquilo que é consumido pela sociedade palhocense passa pelos critérios da legislação sanitária. Além disso, ainda temos mais programas como Vigiágua, Ciságua, Vigisolo, etc. Em relação a denúncias, só no primeiro semestre nós tivemos 182 denúncias da parte da vigilância ambiental, 45 denúncias da parte de saúde, de alimentos, e mais 15 denúncias dos serviços de saúde. Isso em 14 fiscais. Foi mencionado aqui também a questão dos salários e até do auxílio combustível. Como hoje eu represento aqui não só a categoria dos fiscais da Vigilância Sanitária, mas também como de todos os fiscais de Palhoça, inclusive alguns deles se encontram presentes aqui, eu sou obrigado a fazer alguns esclarecimentos aqui que são pertinentes. Primeiro, quanto em relação aos salários, os senhores, não sei se é do conhecimento dos senhores, mas aos auditores fiscais é vedado o exercício de uma série de profissões. Eu, por exemplo, sou advogado e não posso exercer a advocacia, pela questão da incompatibilidade com o meu cargo público. Ainda é vedado aos fiscais possuírem empresas em seus nomes, porque exige uma dedicação exclusiva. E ainda em relação ao auxílio combustível, a administração pública percebeu que manter uma frota e com motoristas o custo era maior do que pagar auxílio combustível para que os auditores fiscais exercessem as suas funções com os seus próprios veículos. Então, é um critério da administração. Ainda assim, diante de todos esse quadro, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, vereador, e a gente trabalha para isso. Eu acho que eu ouvi o vereador falar que não é nada pessoal, com certeza da minha parte também, não é nada pessoal, absolutamente, tanto que eu estou aqui à disposição, não só do senhor presidente, como de todos os vereadores, me coloco à disposição sempre. A gente costuma brincar que lá na Vigilância Sanitária, nossas portas não têm tramela. Eu acho que todos os vereadores aqui, sempre quando procuraram a Vigilância Sanitária, me procuraram, tanto meu telefone, meu WhatsApp, a nossa porta. Hoje mesmo tive o prazer de receber o vereador Pacão, assim como já recebi vários outros. Todos os assessores, quando lá tiver, do vereador Elton, André,
todos, sempre quando precisaram, recorreram à vereadora Zana, sabe que não medimos esforços para, dentro das nossas possibilidades, atender a essa casa, assim como toda a sociedade paliossense, da melhor maneira possível. Em relação em relação agora à parte ambiental, que eu trago, que eu acho que é a parte mais importante da fala do vereador, apesar de eu fiz essa explanação para que ficasse claro que o papel da vigilância sanitária não cinge-se essa questão ambiental, até porque no município de Palhoça a gente tem um problema de conflito de competências. Há 2 anos eu provoquei a Procuradoria em relação ao conflito de competências que, infelizmente, acontece em algumas áreas, quando alguns órgãos entendem não ser de sua competência a realização de uma determinada função. E, historicamente, culturalmente, em Palhoça, todo e qualquer problema que não se sabe a quem recorrer é com a vigilância sanitária. Se tem mosquito na rua, se tem caramujo africano, se tem cachorro solto, se tem gado, se tem lixo, entulho em terreno baldio, enfim, qualquer coisa. Procura-se a vigilância sanitária. Apesar de a gente não ter todas essas prerrogativas, mas, dentro do possível, a gente atende ou, pelo menos, faz os devidos encaminhamentos a quem, de fato, compete. Em relação ao bairro da Guarda do Cubatão, eu fiz um levantamento junto ao nosso serviço administrativo para verificar o protocolo de reclamações. Nós temos 13 denúncias, pelo menos protocoladas oficialmente, através da ouvidoria, no bairro da Guarda do Cubatão, sendo que 11 delas foram atendidas nesse primeiro semestre. 2 não foram atendidas porque não conseguiram contato. Uma tratava-se de uma criação de animais e o outro sobre o esgoto de um limpa-fossa. Esses são os dados oficiais que eu trouxe. De qualquer maneira, eu estou lá a qualquer momento para dirimir ou tirar qualquer dúvida em relação a isso, e o vereador, com certeza, se me procurar, pode ser a qualquer dia, a qualquer hora, através do meu telefone, meu WhatsApp, eu terei o maior prazer em recebê-lo, em atender a tudo aquilo que for possível, que tiver ao meu alcance. Mas é importante destacar aqui mais um detalhe, senhor presidente, que foi mencionado aqui, que esses grandes empreendimentos que são liberados, às vezes, com uma estação de tratamento pequena e depois insuficiente, e que depois passam a ter seu lançamento de forma duvidosa, ou, enfim, ou, de qualquer maneira, um forte odor. A gente sabe que em vários pontos do município a gente encontra essa problemática, mas é importante fazer um esclarecimento que foi aprovado por essa casa e está valendo essa regra, e a análise técnica da Prefeitura autoriza, libera, porque está previsto em lei, que os empreendimentos, após passar pelo seu estação de tratamento ou pelo seu tratamento de efluentes, o último estágio desse sistema seja através de um clorador, e, após o clorador, o lançamento na rede pluvial. A lei autoriza isso. Muitas vezes esse clorador ele não é dado a devida manutenção, enfim, por razões aqui que não me compete declinar, mas eles são causa, inclusive, desse forte odor que nós nos deparamos em vários pontos. Aqui mesmo no Pagani a gente encontra isso. Vários empreendimentos que saíram dessa maneira, mas que têm respaldo legal. E ainda é importante salientar que todos esses empreendimentos maiores, eles prescindem, por lei, de uma estação de tratamento e uma licença ambiental de operação. Essa licença ambiental de operação ela é emitida pela FECAM, o órgão ambiental, a quem compete aprovar e fiscalizar. Todas as edificações, todos os empreendimentos que possuem licença ambiental de operação, a vigilância sanitária não interfere. Até porque, para se evitar conflito de competências. Possui estação de tratamento, é com a FECAM, é com o órgão ambiental. Ainda em relação à questão ambiental, a gente sabe que no Brasil, em Santa Catarina não é diferente, em Palhoça muito menos,
não tem uma política voltada ao saneamento, apesar de estar lá previsto na Constituição da República. Não me lembro quantos metros foram ampliados aí, mesmo depois que a SAMAI, com a promessa que iria fazer isso, na qual, inclusive, o presidente já foi presidente também. Mas, enfim, isso é uma questão de política pública que não me compete. Mas apenas a gente deixa esses esclarecimentos, porque nem tudo compete à vigilância sanitária. E só que, culturalmente, nós temos essa dificuldade, essa demanda. Até porque, durante muito tempo, durante décadas, loteamentos foram aprovados aí à exaustão, sem a devida infraestrutura, que hoje culmina nesse problema que a vigilância sanitária tem que ficar correndo atrás. É uma realidade. Hoje nós temos outra visão, inclusive essa Casa Legislativa também tem outra visão, mas no passado muito foi feito assim, liberação de vários e vários loteamentos aí sem qualquer infraestrutura. E depois socorre-se a vigilância sanitária, muitas vezes de uma forma equivocada, para tratar desses problemas. Então, esses esclarecimentos, eu acho que eram necessários, eram pertinentes, senhor presidente. E agora eu me coloco à disposição dos vereadores aí para alguma dúvida. Presidente, quero manifestar, presidente.